Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro e o seu caderno. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de redação, vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostas de solução. Nesse tipo de texto, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos. O que é um texto dissertativo argumentativo? É importante esclarecer a diferença entre uma redação ou um texto dissertativo, de um texto que se caracteriza dissertativo e argumentativo. Ambos, dissertação e texto dissertativo argumentativo, têm o objetivo de promover uma reflexão sobre um tema, trazendo principalmente informações sobre determinado assunto. Já o texto dissertativo argumentativo, além da reflexão sobre um tema, apresenta opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, isto é, utiliza-se da habilidade de persuasão do autor para defender uma tese ou tema central. Para escrever um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário que o autor saiba fazer uma seleção e interpretação de dados, fatos e informações de um tema central e organize suas opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, nós temos aí um esquema de argumentação. Temos aí o tema, ou tema ou tese, né? Argumento 1, no primeiro parágrafo. Ele deve conter argumento 1, argumento 2 e o argumento 3. Aí você vai ter feito a sua introdução. Já no desenvolvimento, você pode dividi-lo em argumento 1, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, o argumento 2 e no quarto parágrafo, o argumento 3. Já na conclusão, no quinto parágrafo, você pode retomar o tema, fazer algumas observações críticas ou soluções. E aí você vai estar feito ao quinto parágrafo, que é a conclusão. Então, se você seguir esse esquema de argumentação, com certeza a sua dissertação vai ser excelente. Estrutura de um texto dissertativo argumentativo. A estrutura do texto dissertativo argumentativo é a mesma de uma redação dissertativa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como já explicado, a diferença se dará na condução do tema, defendendo um ponto de vista com argumentos baseados em fatos. Um texto dissertativo argumentativo pode ser escrito na terceira pessoa do plural ou do singular, ou na primeira pessoa do singular. Veja a seguir frase com esses dois tipos de linguagem. Exemplos de frase objetiva. Sabe-se que o Brasil precisa de mudanças na gestão política. Agora, um exemplo de frase subjetiva. Sabemos que o Brasil precisa de mudanças na gestão política. O mais recomendado ao redigir um texto dissertativo argumentativo é escrever na terceira pessoa do singular ou do plural. O texto dissertativo argumentativo objetivo ajuda na defesa dos argumentos, dando a impressão que a opinião não é só do autor, mas é mais abrangente e isso confere mais autoridade na persuasão do leitor. Para escrever um texto objetivo, evite expressões em primeira pessoa como eu acho que,
ou na minha opinião. Então, jamais coloque, né, no seu texto esse início. Eu acho que, na minha opinião, ok? Já quando se opta por uma linguagem subjetiva, o autor faz uso da primeira pessoa do singular e reforça que a opinião é somente dele. Ou, quando opta pela primeira pessoa do plural, o autor se inclui na opinião junto com outras pessoas. É importante escolher uma linguagem objetiva ou subjetiva e estruturar a dissertação argumentativa, seguindo a mesma do começo ao fim. Isso confere harmonia do texto. Para uma redação de pelo menos 30 linhas, recomenda-se o parágrafo de 6 linhas, sendo uma para introdução, 3 para desenvolvimento e uma para conclusão. Como estruturar um texto dissertativo argumentativo? Então, nós temos aí, introdução, qual é o problema? Aí você vai colocar no primeiro parágrafo. Ao desenvolvimento, causas. Por que se trata de um problema? Quais as causas, motivos do problema? Quais efeitos e consequências do problema? Existe alguma solução? Aí você vai fazer, né? Vai respondendo na sua redação, tá certo? Essas perguntinhas. E aí você vai escrevendo sobre cada uma. Conclusão, solução para o problema. Então, você vai ter aí o último parágrafo. Então, meus amores, vamos ficando por aqui, mas antes nós temos aqui o nosso recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. www.escolapequenosepassos.com.br. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!